gostaria de convidar vocês a falar diretamente com os psicólogos e psicólogas do Brasil, né? Por que é que deveriam acreditar nessa chapa? Qual que é a mensagem que vocês podem deixar para essas eleições do CFP? A gente estava num debate e um debate muito difícil, né? Porque a gente está vindo com um processo de continuidade. E aí se torna muito fácil, e eu vou dizer isso mesmo, a palavra é fácil para quem é oposição, fazer o ataque a quem está fazendo a gestão, né? E aí eu queria reforçar, assim, para vocês a disposição que esse coletivo está para construir, de fato, e defender essa psicologia brasileira, considerando tudo que a gente trouxe aqui, que é a diversidade do fazer, as múltiplas construções epistemológicas de abordagem, as perspectivas de territórios, de identidade. É uma construção, como a Glorinha bem lembrou, de coesão de várias entidades, de várias possibilidades de pensar e, de novo, de construir essa psicologia brasileira. A gente precisa entender que essa psicologia, ela se constrói de acordo com a demanda da nossa sociedade. E se a gente está falando desses Brasis, é importante que ela tenha a identidade desse povo, dessa categoria, as demandas que a categoria traz. A gente recebe muita queixa de que o CFP e os CRs, né, operam contra a categoria que não defende, e é o contrário. Quando se trabalha com justiça social, com direitos humanos, e colocando a psicologia como o conselho, né, o sistema conselho, como uma consulta e defesa dessa psicologia, dessa compreensão do campo de saúde mental e bem viver, a gente está sim valorizando a profissão. Já começa daí, né? A gente está sim valorizando porque a gente está permitindo, Kátia, que você que agora formou consiga aspirar um lugar para você nesse campo da psicologia, entendendo que ela é de múltiplas possibilidades, né? E por ser de múltiplas possibilidades, de novo vou afirmar isso, demanda que a gente juntos, categoria, estudantes, psicólogos de um modo geral, né? Todos os psis se mobilizem para trazer as reais demandas que enfrentam nesses territórios, né? Então, a frente tem esse compromisso, a frente tem um grupo diverso, né, Glória, assim, de gente que trabalha e atua em diferentes áreas, Sim. desde professores de academia, a gente que trabalha com saúde, né? Gente que trabalha com o campo do SUAS, da assistência social, gente que trabalha com processo de avaliação psicológica, gente que trabalha com a psicologia escolar, enfim, que aí eu ficaria aqui a tarde toda nomeando a potência que é o coletivo. Mas eu queria mesmo dizer isso, né, que para além de tudo isso que a gente falou, o nosso compromisso é sim com a psicologia brasileira, é com os psicólogos e é com as demandas reais desses Brasis. Eu sou Nita Tuchá, estou colocando aqui esse corpo território à disposição para essa construção. Então, por favor, estejam conosco com a frente em defesa da psicologia brasileira, Chapa 22. Eu convido a categoria baiana, a categoria brasileira, a votar na Frente em Defesa da Psicologia, Chapa 22, porque existe um trabalho em construção, é um trabalho que foi pensado para ser coletivo, e ele tem sido realizado dessa forma. Nos últimos anos, a gente, enquanto Conselho Regional, conseguiu perceber a presença do Conselho Federal, dando suporte para a estruturação do funcionamento desse trabalho, no âmbito da fiscalização, no âmbito da orientação. Então, assim, todas as normativas que foram atualizadas, toda a incidência que foi necessária ser feita para a gente garantir um ensino de psicologia com presencialidade. Existe uma força mercadológica muito intensa tentando flexibilizar algumas posições dos conselhos, no sentido de que estamos atrasados, mas, na verdade, nós não estamos atrasados. Sabemos o que defendemos. Defendemos uma psicologia com presença, defendemos uma categoria que se escuta, então, por isso a gente constrói espaço de diálogo. Defendemos uma psicologia brasileira, porque não podemos ter 500 mil profissionais atuando no nosso país e ficar simplesmente consumindo produto internacional. Produto americano, produto europeu, como se a gente não tivesse produção. Então, quando a gente defende a psicologia brasileira e ocupa espaços internacionais para falar sobre essa psicologia brasileira, é porque queremos ser referência e não utilizar referências. Utilizamos bastante, mas agora a gente já pode, a partir dessa referência que a gente já utilizou, construir mais e entregar muito mais. Então, assim, ser essa força dentro da psicologia latino-americana é muito importante. Estar articulado com
outros países de língua portuguesa também para mostrar esse conhecimento. É um trabalho que está sendo construído e ele deve ser continuado, porque a gente está num continente, a gente está no nosso país, no nosso Brasil, mas a gente não está desassociado a outras realidades do mundo. A gente pode mudar de país, mudar de estado, mudar. Então, a gente precisa que essa presença do Conselho de Psicologia, dos conselhos, ela seja representativa e ela seja forte. Então, quando a gente tem um Conselho Federal, como a gente percebeu na gestão que está se encerrando, disposto e disponível para estar se deslocando para diversos territórios do país, para verificar em cada regional o que é que se precisa. Precisa de estrutura física, precisa de estrutura técnica, precisa de suporte operacional. O que é que você precisa para entregar para a categoria, o que é a sua finalidade, que é orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. E também fazer a defesa da sociedade. Porque quando a gente fala que o Código de Ética ele ainda é atual, porque ele se propõe a que essa profissão ela atue garantindo direitos sociais, garantindo que a população tenha a sua individualidade respeitada, a sua existência respeitada. E para fazer isso é muito difícil. Se um regional é muito pequeno, ele não tem recurso, então precisa do suporte do Conselho Federal. E o Conselho Federal, nas últimas gestões, foi esse suporte. Respeitando todas as normativas legais. Então, existe também um ataque às contas públicas dos conselhos de classe. E existe o portal da transparência, onde a gente pode verificar esses investimentos e cada categoria no seu território viu a repercussão. Tanto que hoje a gente tem, acho que são 21 chapas de apoio regional. Isso quer dizer que o Conselho Federal chegou nesses territórios e a ponto de a gente ter grupos em 21 territórios do Estado brasileiro apoiando a continuidade da frente. Então, quando a gente reforça a presença de diversos personagens na nossa chapa, de diversos campos de atuação, é porque cada um conseguiu entregar coisas muito importantes. A gente tem o Vigílio, que é daqui da Bahia, que entregou um trabalho muito rico na defesa da NR1. Trazendo um referencial teórico sobre a psicologia organizacional do trabalho. A gente tem Clarissa Guedes, que também não está aqui atuando no território da Bahia, mas é baiana, está na Paraíba, que acabou de entregar, junto com a equipe do CFP e toda a rede CREPOP, um relatório de inspeção nacional sobre as instituições manicomiais relacionadas à questão da custódia. Então, assim, existe ainda a tortura no nosso país e foi o trabalho do CFP que conseguiu denunciar. Então, assim, a psicologia está ativa e atuando na defesa da vida das pessoas, atuando para a valorização profissional. Então, eu sou representante sindical, temos Rogério Janine, que também é presidente do Sindicato de Psicólogos de São Paulo, que é um estado grande, que está acostumado a fazer luta de defesa dos trabalhadores. Nós não fingimos que defendemos 30 horas, nós estamos buscando a construção dessa aprovação em diversos locais. Pode não ter acontecido nacionalmente, mas em alguns estados, em alguns municípios está acontecendo, e o CFP também tem disponibilizado um suporte operacional para isso. Com assessoria técnica, a gente pode acionar, qualquer regional pode acionar, e ter lá uma equipe técnica para dialogar com os parlamentares dos territórios, conseguindo avançar na reconhecimento e implantação da lei de inserção de assistente social e psicólogo nas escolas, da necessidade de 30 horas e de um piso salarial. Por quê? O governo federal pode até normatizar e deliberar, mas ainda existe a autonomia dos municípios e estados. Então, reconhecer a importância, falar por que existe um piso, por que 30 horas, porque a gente precisa de dignidade no trabalho. A gente tem a nossa categoria predominantemente de mulheres e a gente sabe que a mulher tem várias jornadas de trabalho. Então, a psicóloga tem que ter 3, 4 empregos para poder conseguir ter uma remuneração adequada. Então, isso a gente percebe, a gente atua para combater e enfrentar no sentido de trazer uma solução. E eu poderia falar várias outras pessoas do grupo, porque é um grupo muito rico, avaliação psicológica muito debatido hoje, cobrado posicionamento. A gente tem o Evandro, que está lotado em São Paulo, e vem junto com a Comissão Nacional de Avaliação Psicológica, pensando a avaliação psicológica mais inclusiva, porque existem os testes psicológicos, mas eles são adaptados para todas as pessoas, atendem a todos os públicos. Então, a gente tem um sistema de avaliação de práticas para reconhecer justamente essas práticas que não foram ensinadas na faculdade, mas que foram desenvolvidas pela categoria nas bases. A gente não vai fingir que elas não existem e ficar só dizendo que é antiético. Quando a gente fala assim, não está utilizando uma prática reconhecida. Então, o que é que o Conselho fez diante disso? Abriu a possibilidade de reconhecimento de práticas. Então, isso está em diálogo com a categoria de um modo constante. E construindo, então, um trabalho tão grandioso como esse. Simplesmente parar, porque o profissional precisa se vender melhor no marketing, tem que ter autonomia, o conselho não tem que existir. A quem interessa que não exista conselho de classe?
O Conselho de Classe existe para regulamentar uma profissão e para defender ela também de outros, porque no nosso país o exercício profissional ele é livre, desde que não esteja regulamentado ou vedado por alguma outra profissão. Então, hoje, quando qualquer pessoa quer dizer que é terapeuta ou psicoterapeuta sem ter nenhuma formação, a gente ainda tem uma fragilidade, a gente está enfrentando essa fragilidade na defesa da psicoterapia com uma prática privativa. Porque a gente sabe que qual é a formação que consegue dar conta da complexidade do ser humano e ofertar um cuidado com qualidade. E essa regulamentação também vai ajudar a que os serviços públicos contratem profissionais de psicologia. Então, assim, é um movimento conjunto, é um movimento de defesa da profissão e valorização profissional, reconhecendo o que essa profissão pode entregar para a sociedade. E é esse o trabalho que a gente vem construindo enquanto frente e é esse trabalho que a gente deseja continuar. Muito bacana. Gostaria de agradecer novamente, né, vocês duas, tanto a Anita quanto a Glória, por toparem estar aqui representando a Chapa 22, que é Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. E agradecer aos nossos ouvintes que estiveram até aqui, né? Compartilhe esse vídeo com os psicólogos, com psicólogas e estudantes de psicologias que precisam se envolver com as informações das eleições, né? Tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal. A gente gravou um outro episódio com a Chapa 12 falando sobre as eleições do Conselho Regional de Psicologia. E vão lá, né, no YouTube procurar esse episódio também. Então, curtam, comente, compartilhe. Principalmente com as pessoas que precisam ter mais acesso aí às informações das eleições. Onde que a gente pode encontrar vocês? A gente tem a Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Inclusive, assim, a gente fez a apresentação, que é breve, né, sobre a nossa chapa, mas a gente tem uma plataforma em que tem todas as nossas propostas, em que vocês podem conhecer cada candidato, se afetar, né, se é isso mesmo, se é esse projeto político que vocês acreditam, e a gente espera que sim. Enquanto rede social, pessoal, eu tenho o @AnitaTuchá, que é o meu Instagram. O meu é Glória MM Pimentel. Pouca movimentação, porque eu não sou muito da rede social, mas pode me encontrar lá também. Bacana. Obrigada.